Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro das quartas-feiras na Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui no bairro do Salgado, cidade de Caruaru, Pernambuco. Boa noite aqui aos presentes, aos internautas que já estão aí nos acompanhando e aqueles que no futuro irão acessar as nossas redes sociais do YouTube, do Instagram da Fraternidade Espírita Emmanuel. Temos esse encontro, eu sou Seródio, trabalhador desta casa. Hoje nós temos a grata satisfação, mais uma vez, de termos aqui o nosso amigo e irmão José Soares, que é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, no bairro das Rendeiras, na rua 25, ali em frente ao Parque das Rendeiras, o Parque Municipal. Então, Soares hoje irá conversar conosco sobre o tema As Bem-aventuranças. Receba o nosso abraço fraterno, Soares, todos nós fazemos aqui o Emmanuel. Você já é um patrimônio do Movimento Espírita de Caruaru, o Bezerra, quinto centro. Quinto. Allan Kardec e depois Bezerra de Menezes. Aqui na cidade de Caruaru, somos aqui em torno de 16 a 17 casas espíritas. O Emmanuel é o terceiro, o Dom Denis o primeiro, a Âmia o segundo e o Emmanuel o terceiro. Então, a título de exórdio, nós vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41. É um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, narrado pelo Espírito Emmanuel, seu mentor espiritual. O capítulo 41, a regra áurea. Muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixei passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejes para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos, mais ou menos, identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentados. Converse, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas
revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Emmanuel. Convidamos a todos a nos acompanharem na prece de início do nosso encontro desta noite. Ó Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia. Divino amigo Jesus amado, rogamos, ó Mestre, a tua presença nesses instantes, onde aqui estamos unidos e reunidos em teu nome. Rogamos, Senhor, assistência dos amigos espirituais desta casa, como da fraternidade e misericordia, para que unidos possam inspirar e intuir o nosso amigo irmão Soares, com o tema das bem-aventuranças, dos teus ensinamentos, ó Mestre, que possamos verdadeiramente compreender o que aqui hoje será ensinado, transmitido, esclarecido à base dos teus ensinamentos, fundamentados na doutrina espírita. É assim, Senhor. Certos que estamos envolvidos na tua luz, no teu amor e na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Paz. E a doce paz de Jesus, o seu infinito amor, nos envolvam todos, através da assistência dos delegados benfeitores espirituais, possamos todos comungar do ideal espírita cristão, que nos possibilita o entendimento do Evangelho de Jesus, os ensinamentos que o Mestre nos trouxe, e que agora passemos a compreender em espírito e em verdade. Primeiramente, queremos parabenizar a instituição Fraternidade Espírita Emmanuel pelos seus 44 anos de fundação. O Emmanuel foi fundado em 1º de janeiro de 1980. E nós podemos ter uma ideia de que ao longo desses 44 anos, quanta assistência e tratamento espirituais foram realizados nessa instituição. Quantas pessoas, quantos espíritos, encarnados ou desencarnados, estiveram sendo amparados nessa instituição. Então, queremos reiterar os parabéns a todos os trabalhadores que ao longo desses 44 anos passaram e ainda atuam nessa instituição, possibilitando o entendimento, a divulgação do Evangelho do Cristo, à luz do Consolador que Ele nos permitiu. E desse modo, hoje nós iremos principalmente abordar as bem-aventuranças. É uma parte muito importante dos ensinos do Cristo, que tem um destaque todo especial, focado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. É aquela passagem na qual Jesus, estando às margens do mar da Galileia, se dirige a um monte, designado na própria Escritura, com o nome de Monte das Bem-aventuranças, estabelece com seus discípulos e ouvintes naquele momento o conhecimento fundamental para o qual a mensagem da Boa Nova vinha
restaurar a esperança e a felicidade do povo de Israel. Mas antes de tratarmos exatamente das bem-aventuranças, que aqui é bom lembrarmos, é sinônimo de felicidade. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Mas é possível ser feliz no mundo de provas e expiações, como é a Terra? Porque, como nós aprendemos na revelação espírita, a característica marcante dos espíritos que habitam a Terra é daqueles que trazem provas, dificuldades e expiações para passarem na Terra. E Jesus, desde há mais de 2000 anos, brindava a humanidade com o sermão da montanha, com as bem-aventuranças, com as diretrizes que apontavam as verdadeiras possibilidades de se viver feliz na Terra, mesmo diante das circunstâncias que o planeta apresenta. Então, aqui é importante começarmos a focar nos objetivos que Jesus trazia através da sua mensagem. Para termos uma ideia, naquela época o povo de Israel, o povo judeu, era praticamente escravo de Roma. Não eram escravos, literalmente falando, porque eles tinham a preservação da sua identidade pátria, mas viviam sob imposições de impostos e de leis que subtraíam praticamente todas as possibilidades de progresso econômico, financeiro que aquele povo podia ter. Então, a característica marcante que havia ali na nação era de revolta, era de contrariedade, era de humilhação, era de sofrimento. Se hoje nós podemos perceber, até mesmo no nosso país, Brasil, um quadro ainda bastante difícil em termos sociais e econômicos, naquela época no povo de Israel, a comparação seria até absurda, porque a situação era muito pior. E mesmo diante desse quadro, Jesus traz o presente maior das Escrituras, que é a bem-aventurança. Nós não temos dúvidas de que até nos dias de hoje, no próprio meio cristão, não é muito focado, ou melhor poderíamos dizer, não é muito digerido pelos cristãos a proposta da felicidade que Jesus colocou nas bem-aventuranças. E a gente vai entender, à luz da doutrina espírita, por que isso acontece. Antecipadamente, podemos dizer que o foco maior de Jesus, a todo momento da sua pregação do reino de Deus entre nós, era acordar a criatura humana para a sua verdadeira natureza e destinação. A verdadeira natureza de todos nós é a espiritual. E a destinação nossa não é o planeta Terra, fisicamente falando. Nós somos espíritos encarnados. Mas o nosso verdadeiro país, a nossa verdadeira pátria, é no mundo espiritual. Aqui nós vivemos, como já dizia o apóstolo Paulo, de uma forma muito bem caracterizada, como forasteiros, como pessoas que estão num país que não é o dela, e que estão ali passando uma temporada, mas sabem que a temporada é rápida, ali não é o lugar dela. Então Jesus, sempre que tinha oportunidade,
ele reiterava, às vezes de forma sutil, outras vezes de forma ostensiva, para acordar os discípulos e acordar aquele povo para a verdadeira vida. Mas isso é uma questão, meus amigos, que ainda nos dias de hoje, muitos não querem ser acordados. Porque esse despertar que é proposto pelo Evangelho e que o Espiritismo esclarece para nós profundamente, é um despertar que só se adapta a uma mudança profunda na nossa natureza. Porque a natureza nossa, os nossos hábitos mentais, comportamentais, ao longo de diversas encarnações, inclusive na presente, estiveram sempre moldadas na ilusão do materialismo.
plenamente. Então, essa é a felicidade possível, segundo a espiritualidade maior. Mas as bem-aventuranças, que nós iremos hoje comentar elas têm uma característica singular. Exige, como havíamos dito aqui a princípio, a mudança do ponto de vista nosso. É necessário que a gente perceba a vida sob a ótica do espírito imortal. Então, a primeira das bem-aventuranças, expressa pelo Cristo, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa bem-aventurança, que é colocada como sendo aquela que possibilitaria o reino dos céus, e aqui é importante frisarmos, porque na expressão pobres de espírito, muitos acham, de forma indevida, que Jesus se referia aos que vivem na pobreza material. Não, o nome é bem claro. É pobres de espírito, que é sinônimo de verdadeiramente humildes. Humildes de coração. Essa é a primeira bem-aventurança. E ela tem uma razão especial para Jesus a ter colocado em primeiro lugar. A humildade, ela é a base de todas as virtudes, inclusive da caridade. Possamos lembrar, na base verdadeira dessa virtude, é preciso ter a caridade, ter a humildade. Sem ela, as demais virtudes se deterioram, se tornam inteiras. Não há caridade verdadeira sem humildade. O verdadeiro caridoso, ele tem que ser alguém que interiormente, porque essa é uma das características singulares da humildade, é que ninguém pode definir nem achar que alguém é humilde. A humildade, ela tem essa característica singular de que, quando ela é expressa, já deixou de ser humildade. Se alguém que mais nos pareça vivenciador dessa virtude, se disser humilde, ele já perdeu parte da singularidade dessa virtude. E por isso mesmo, Jesus deixou no início e no fim da sua missão dois exemplos associados à humildade. O primeiro deles, o seu nascimento entre nós, em uma manjedoura. Na mais absoluta situação de carência material. Ele, que era e é o Rei dos Reis, o arquiteto da Terra e desse universo que nós conhecemos. Ele que veio a nós, portador de conquistas espirituais que não temos a menor ideia. Começa no seu nascimento, evidenciando a característica dessa virtude na sua própria vida. E, no final, a última missão que Jesus dá aos discípulos é aquela na qual estavam todos à mesa, na iminência de um mestre ser preso e crucificado. Jesus pede que alguém traga uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Lavar e enxugar com a toalha.
Lavar os pés de alguém, naquela época, sobretudo, era uma evidência de trabalho escravo, de pessoas que vivenciavam a expressão da mais absoluta inferioridade social. Mas o mestre, para coroar essa virtude como mais sublime, termina o seu trabalho lavando e enxugando os pés de cada um dos discípulos. Ao ponto de ter aquela lição singular que se dá com o apóstolo Pedro, que no momento em que Jesus vai lavar os pés dele, mestre, eu não permitirei. Porque Pedro sentia a humilhação que era aquele gesto. Mas aí Jesus é taxativo. Se não deixares eu lavar, não tens parte comigo. E aí Pedro diz, Senhor, então lava o corpo todo. Porque o que Pedro tinha de afeto, de afetividade pelo mestre, era a característica maior entre os apóstolos. Jesus dizia, não, o corpo está limpo, basta lavar os pés. Porque aquela lavagem dos pés era extremamente simbólica e de uma lição para todos os apóstolos. Porque ao terminar, Jesus diz a eles, aquele entre vós que quiser ser o maior, torne-se o servo de todos. Então, o exemplo de elevação espiritual que possamos alcançar, ela tem por estrutura a humildade. É por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. A questão das bem-aventuranças, ela nunca foi fácil para a maioria dos cristãos. Porque, para compreendê-las, é imprescindível aquilo que nós recebemos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que eu tenho aqui dos exemplares. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus primeiros capítulos, estão os fundamentos para entendermos e nos sensibilizarmos às bem-aventuranças. Então, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. A primeira base do ensinamento de Jesus, quando ele começou a divulgar a Boa Nova. Não vim destruir a lei. Segundo capítulo, também que é justamente o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste. Então Jesus vinha estabelecer de forma ímpar de que a base, a meta, o alvo nosso não está na terra. O reino, então no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai. A evidência, a princípio, na revelação cristã, das inúmeras moradas que compõem as galáxias, as constelações, que não temos ideia da quantidade. Então, esse é o terceiro capítulo do Evangelho. Mas o quarto é o que fecha a base, que é ninguém pode ver o reino de Deus, se não vai ser de novo. Bem estudados esses 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós teremos estabelecida a base para entender o Sermão do Monte, as bem-aventuranças.
mais grande apóstolo do Espiritismo no Brasil, Eurípides Barçanufo, que nasceu na cidade de Sacramento, em 1880. Eurípides Barçanufo era, por tradição de família católica, era um espírito que já trazia um passado de vivência grande junto ao Evangelho de Jesus. Fala-se, aliás, identifica-se como sendo um dos personagens do romance histórico do cristianismo primitivo de Emmanuel, chamado 50 anos depois. E lembrando esses romances de Emmanuel, que começa com a obra colocada como sendo aquela marcante, a maior do século passado, e poderíamos dizer que continua sendo no século presente, é Paulo e Estevão. Mas depois nós temos há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. Essas 4 obras, elas vão nos dar uma ideia minuciosa de como os discípulos, e mais adiante, aqueles que se tornaram cooperadores no Evangelho de Jesus, enfrentando as piores dificuldades que poderíamos ter ideia, mantinham dentro deles uma felicidade profunda, que era exatamente a felicidade proposta por Jesus. Então, essa felicidade não dependia de circunstâncias materiais, de facilidades do mundo material. Não. Essa felicidade tem toda a sua estrutura no espírito, na consciência nossa, e que independe de facilidades ou dificuldades materiais. Tal como já dizia o apóstolo Paulo, né? Sei ser feliz na abundância ou na escassez. Não deixarei de me prender por nenhuma delas. Mas, voltando à questão, Eurípides, de família católica, logo na sua juventude se torna tinha a denominação da obra de São Vicente de Paulo. E Eurípides era um profundo cooperador. Mas justamente nessa época, em que ele chegava aos seus 17, 18 anos de idade, ele tinha 3 problemas maiores que as biografias do Eurípides citam. Os 3 maiores problemas da vida de Eurípides. O primeiro era a doença da sua mãe, que já durante muito tempo tinha crises convulsivas quando estava na missa, e aquilo ali era um problema muito sério, porque a missa era interrompida. O padre tinha que interromper, as pessoas tinham que ajudar ela e levar ela para sua casa. Depois de algum tempo, o padre pediu para que ela rezasse o terço em casa mesmo, para evitar que aquilo ocorresse, porque aquilo ocorria habitualmente na igreja. Isso era um grande sofrimento para Eurípides. O segundo era o seu tio Mariano da Cunha. Mariano tinha, infelizmente, Eurípides pensava assim, se afeiçoado a uma história de reunião mediúnica e de um tal de espiritismo que Eurípides, pelo preconceito daquela época, que era muito grande, julgava que se tratava de uma doutrina demoníaca
E o seu tio estava envolvido com essa doutrina. Vocês vejam só. 1898, quase no ano de 1900, é fundado um dos primeiros centros espíritas. O primeiro mesmo é na Bahia, em Salvador, mas esse é na Fazenda Santa Maria, perto de Sacramento. É colocado como um dos primeiros também. O centro espírita surgiu em uma fazenda devido a fenômenos mediúnicos que passaram a ocorrer. De repente, pedras choviam nos telhados dos casarões. Outras vezes, móveis se mexiam dentro da fazenda. E acharam que aquilo ou era coisa do demônio ou seria o quê? Mas desde aquela época, havia próximo de Sacramento, num vilarejo chamado na época Pierópolis, hoje é uma cidade. Em Pierópolis, havia alguém chamado Frederico Peró. Frederico Peró. Esse Frederico era um italiano e já conhecia o espiritismo lá na Itália e era médium. E já nessa época fazia orientações, estudava o espiritismo. E é o Frederico Peró, que vai na fazenda Santa Maria, chamado os fazendeiros, para ver o que era aquilo. E ele percebe logo que o problema lá era a quantidade de médios e efeitos físicos que tinha na fazenda. E é por isso que os fenômenos aconteciam. Ele estabelece o culto do Evangelho no ar e começa a esclarecer os trabalhadores da fazenda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois de algum tempo resolve fundar o centro lá. E nesse centro estava metido o Mariano da Cunha. Isso causava muito sofrimento a Eurípides. Mas certa noite, Eurípides, em casa, o seu tio Mariano chega e precisava dormir na casa da mãe de Eurípides, que era a sua irmã. E lá, Eurípides resolve puxar a conversa sobre a visão católica. Eurípides era católico. Dessa história de espiritismo. O tio tenta explicar a Eurípides que o espiritismo não era aquilo que diziam, mas não conseguia, porque, entre outras coisas, Eurípides era muito erudito, muito estudioso. E aí o tio diz: olha, eu não tenho condições de debater religião com você. Mas está aqui um livro, era o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis, que agora, no dia 1º de janeiro, feito referente ao seu aniversário. 1º de janeiro de 1844, ele nasceu. Então, ele dá o livro Depois da Morte. Eurípides resolve ler o livro e se fascina por aquela leitura. No livro Depois da Morte, Leon Denis faz um apanhado da religião ao longo da história da humanidade, evidenciando a sobrevivência da alma, a morte do corpo, e como o Espiritismo cumpriu uma missão entre nós. No outro dia, pela manhã, Eurípides diz ao tio dele: mas, meu tio, esse livro é um monumento, é um homem extraordinário. E aí o tio diz a ele: então, meu filho, fique com esse livro. Esse livro é seu agora. E Eurípides resolve ler uma segunda vez o livro. A primeira vez ele leu o livro de uma tacada só. Começou de noite, parou a madrugada, até terminar o livro. E depois que leu a segunda vez,
refletiu. E quando encontrou o tio dele, disse: tio, eu preciso conhecer essas reuniões onde o senhor vai. E foi assim que Eurípides foi para uma reunião na fazenda Santa Maria. E na fazenda Santa Maria, quando ele chega, naquela época, a primeira reunião que Eurípides foi uma reunião mediúnica. O conhecimento que ele tinha adquirido do Espiritismo era do livro Depois da Morte. Mas o Espiritismo, hoje, as reuniões mediúnicas estão mais padronizadas e mais em harmonia com os postulados espíritas. É uma reunião que não é aberta ao público. Então, Eurípides entra lá na reunião. E Eurípides fica pensando com ele: olha, se o Espiritismo é isso que eu li, eu queria que o médium Aristides, analfabeto de pai e mãe, me explique o certo, não, aliás, as bem-aventuranças, através do Espírito São Vicente de Paulo, que era o Espírito que ele se identificava na Igreja Católica. Só foi de pensar nisso. Daqui a alguns momentos, o médium estava entrando em transe e começa a explicar cada uma das bem-aventuranças, como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma deslumbrante. Terminada a reunião, Eurípides disse que dali em diante ele agora é espírita. E ainda através do médium, o espírito passa orientações a ele sobre a mudança que ele precisava efetivar no seu trabalho junto à igreja. Ele teria que entregar a direção da comunidade São Vicente de Paulo. Eurípides resolve. Quando Eurípides chega de volta à sua casa, vai contar a notícia à sua mãe. Ela quase que não acredita, mas Eurípides ali já vê do lado dela dois espíritos que eram os provocadores das convulsões que a mãe dele tinha. E ali mesmo, através da oração e passos magnéticos, ele cura a doença da mãe dele. Então aí foi
essa só o Espiritismo vai alcançar para nós o entendimento e a compreensão. Há muito sofrimento que se passa na Terra, cuja causa não está nessa vida, mas está numa vida anterior. São as causas anteriores. Mais adiante a gente vai ver também suicídio e loucura. Os dois grandes problemas dos dias atuais. A gente vive uma pandemia permanente de depressão e de ansiedade. O maior de todos. E aqui lembramos, claro, também, o telefone 188 do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que através do telefone 188, em todo o Brasil, atendimento gratuito, 24 horas por dia, presta acolhimento emocional e prevenção ao suicídio. O trabalho do CVV tem ajudado muitos a não entrarem pela porta falsa do suicídio, aonde o máximo que se consegue é destruir o corpo, mas não se destrói a vida. E o que é evidenciado para todos nós é que aquilo que nós fugimos pelo suicídio, nós encontramos de volta em um nível de intensidade e de sofrimentos que irão perpassar para encarnações futuras. Então, apenas fechando o incentivo à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a compreensão maior das bem-aventuranças. Ensinamento singular, cuja proposta, fechando aqui a nossa breve exposição, tem um alicerce principal no exemplo do Cristo. O exemplo que começa desde o nascimento até a crucificação, que perpassa ao longo da história o despertar para o reino de Deus, o reino dos céus. E como Jesus afirmou, já está dentro de nós. Precisa apenas ser descoberto, trabalhado. Toda a felicidade possível a qualquer um de nós está no nosso interior. O instrumento, o meio de alcançar e usufruí-la, o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixamos reiterados votos de paz, de pleno êxito nas atividades dessa instituição, continuando a socorrer nossos irmãos, encarnados e desencarnados, e possibilitando, através do trabalho espírita cristão, a vivência do Evangelho do Cristo. Jesus nos ampare, nos proteja e nos acompanhe de retorno aos nossos lares com muita paz. Nossa gratidão, Soares, mais uma vez, da defesa da explicação, dos esclarecimentos desse tema tão importante e ainda mais do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro cabeceira de todos nós. Eu, inclusive, trouxe aqui um exemplar onde, para ofertar um aniversariante que já tem uma dona ali, que é ela, mas eu sei que ela já tem para ela repassar. Eu acho que ela vai repassar com o primo dela, que eu vi aqui, vai dar de presente para o Evangelho. Então, Soares, receba o nosso abraço fraterno mesmo aí, de gratidão a todos os trabalhadores da Bezerra de Menezes. Nossa gratidão a vocês que aqui
estão aqui presentes, aos nossos internautas que nos acompanharam e aqueles que no futuro irão acessar as nossas redes sociais. Lembrando que na próxima quarta-feira, 7 de fevereiro, teremos aqui o Zé Roberto Beto, do Centro Apolo, Centro Espírita Apolo, da cidade de Bezerros, onde irá trazer para nós o tema Joana d'Arc. Então, convidamos a todos para que às 19h30, na próxima quarta, também estejam aqui conosco. E agora vamos agradecer, convidar a Silmara, Adriane Silmara, a fazer a prece de agradecimento. A Silmara é a esposa de Soares, e tem também uma história de vínculo aqui com o Emmanuel. Lá atrás participou aqui do ativamento do grupo de teatro espírita aqui do Emmanuel. Silmara, por favor. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nós te agradecemos a bênção de estar neste mundo físico, a luz da doutrina espírita, que nos oferece todos os recursos para investirmos em nossa melhoria íntima, para investirmos no trabalho do bem, do amor, da caridade, para sermos colaboradores nesse processo evolutivo. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesta casa. A Fraternidade Espírita Emmanuel envolve, Senhor, a cada um dos trabalhadores, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, que possam comemorar muitos e muitos anos em trabalho, em dedicação, em apoio fraterno a todos os irmãos que aqui passaram. Agradecemos ao Mestre Jesus a bênção do alimento espiritual desta noite, que possamos nos sentir mais fortalecidos, acariciados, confortados, com os de reformar aquilo que está em nós, de nos envolver em teu Evangelho, de lembrar de tuas palavras no Sermão do Monte, de lembrar das bem-aventuranças a nos abraçar, como a nos dizer que precisamos seguir com mais coragem, com mais vontade, com mais amor no nosso dia a dia. Teu amor infinito, Senhor, toque a cada coração que aqui esteve, alcançando também a outros corações que aqui não puderam estar, e que acompanharam ao vivo ou que irão acompanhar posteriormente. Envolve, Senhor, cada um em suas bênçãos de muita paz e de muita luz. E que possamos todos retornar para os nossos lares envolvidos nesta paz. Que assim seja.